Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre complexos metálicos. Nessa aula número 7 nós vamos falar mais sobre os isômeros, nesse caso os isômeros óticos, que é um caso dos isômeros espaciais. Nós fizemos aquela pergunta sobre se a conectividade do metal com os átomos ligantes é diferente, e quando a resposta era sim, nós tínhamos isômeros estruturais. Se a resposta for não, nós temos os isômeros espaciais. Os isômeros espaciais, eles mudam basicamente o arranjo dos ligantes em torno do centro metálico. E nós temos duas possibilidades. Os que são chamados enantiômeros, que são os isômeros óticos, ou os diastereoisômeros, que são chamados também de isômeros geométricos. Vamos fazer um comparativo então entre enantiômeros e diastereoisômeros. Os isômeros espaciais se baseiam em duas situações. Ou nós temos um par de isômeros que eles se relacionam através de uma imagem especular. Um é o espelho do outro, mas elas não se sobrepõem. Nós podemos fazer qualquer tipo de operação, rotação, translação, qualquer uma dessas, exceto reflexão, né? Porque já que um é mais especular do outro. E essas duas imagens não se sobrepõem. Na hora que a gente tenta sobrepor uma outra, alguma parte da molécula não encaixa bem. Já os diastereoisômeros são isômeros espaciais também, mas eles não se relacionam através de uma imagem especular. Um não é imagem especular do outro, tá? E se nós quiséssemos fazer a imagem especular de cada um desses diastereoisômeros, elas seriam superponíveis à sua molécula de origem, tá? Como exemplos, então, nós temos a química do carbono e as nossas mãos. As nossas mãos são um sistema quiral, né? Se nós imaginarmos um espelho bem aqui no meio da tela e colocarmos uma mão de cada lado, a gente consegue ver que a distância entre uma mão e outra, entre um dedo e outro, em relação ao espelho imaginário aqui do meio, vai ser igual. Então esse dedão está mais ou menos a mesma distância desse espelho, esse dedo desse, assim por diante. Se nós tentarmos sobrepor, assim ela não funciona. A única forma de sobrepor é se colocarmos uma palma da mão assim e outra palma da mão assim. Então o carbono, como está desenhado ali, ele tem 4 ligantes, 4 substituintes diferentes, e esse carbono então ele vai ter duas possibilidades de acomodar os ligantes no seu entorno, os seus substituintes. Então aqui eu trouxe dois exemplos que seriam representando os átomos de carbono. Então, passando um espelho imaginário aqui no meio da tela, se eu coloco os dois compostos aqui, então dá para ver que para frente tem a ligação em preto, para cima em vermelho, aqui para trás nós temos azul com preto e aqui na lateral azul com branco. E eles são todos diferentes entre si. Se eu tentar sobrepô-los aqui, eu vou conseguir sobrepor vermelho com preto, mas na parte de trás ficam ligações diferentes sobrepondo, tá? Então isso mostra que um se relaciona ao outro através de uma imagem especular, um é o espelho da outra, mas elas não são superponíveis, então são compostos diferentes. Já aqui nós temos um átomo de carbono que ele tem 3 ligantes diferentes e um quarto, que é o átomo de hidrogênio, que é igual a um que já existe, né? Então, nós não temos o requisito básico, que seriam 4 ligantes diferentes. Então, aqui eu trouxe para vocês agora uma situação em que nós temos o átomo de carbono ligado a 4 substituintes e 2 deles são iguais. Um é mais especular do outro, então tem preto aqui para frente e aqui para trás. Na lateral, vermelho com preto e para cima, preto com branco. Se eu giro aqui para tentar encaixar, aí eu encaixo preto com preto também, branco com preto e vermelho com preto. Se elas se sobrepõem, elas são compostos iguais, só que eu visualizei através de posições diferentes. E como nós vamos saber se a nossa molécula, o nosso complexo, ela é uma substância que é quiral, ou seja, ela vai ter possibilidade de exibir enantiômeros. Para isso, nós vamos fazer uma busca nela se ela tem planos de simetria ou se ela vai ter rotações impróprias pares. Se não houver nenhuma dessas duas,
o composto ele é quiral e apresentará enantiômeros. Então ele vai ter sim uma imagem especular que não vai ser superponível. Lembrando então que se você fizer a busca e não conseguir encontrar um plano de simetria, mas encontrar um S2, que é a rotação imprópria, par mais simples, ela é equivalente ao plano de simetria. Se estiver difícil de saber se essa molécula em questão ela não tem plano de simetria ou rotação imprópria, que é um pouco mais complicado de se visualizar, você pode determinar o grupo de ponto dela, que é um processo mais simples, e verificar os elementos de simetria que qualquer objeto nesse grupo de ponto tem que ter. Nessa lista, se tiver os elementos de simetria de reflexão, plano de simetria ou rotação imprópria, então aí essa molécula não é quiral. E se ela não apresenta, ela vai ser quiral. O que de interessante traz essas moléculas quirais? As moléculas quirais elas têm geralmente propriedades físicas muito parecidas, ponto de fusão, ponto de ebulição e assim por diante. Entretanto, elas interagem com sistemas quirais de maneira diferente. Então, a molécula que é quiral, por exemplo, ela vai interagir com outra molécula que é quiral de maneira diferente. Um exemplo disso seriam as proteínas do nosso corpo, né? Elas são seletivas para uma orientação das moléculas no espaço. Se vier o outro enantiômero, aí essa molécula não vai conseguir encaixar no sítio ativo. Uma outra propriedade é a interação com a luz. Se a luz for uma luz não polarizada, todos os enantiômeros interagem de maneira igual com essa radiação. Mas se for uma luz polarizada, a interação é diferente. A luz polarizada é uma luz que o campo eletromagnético dela oscila apenas um plano. Então a gente fixa qual que é esse plano. Então nessa ilustração aqui eu trouxe o exemplo de uma luz polarizada quando ela passa por uma substância ou por um filtro que seleciona qual das orientações da luz que vai ser permitida passar por ela. Nesse caso aqui é um polarizador vertical, então apenas a componente da luz que também está na vertical vai conseguir interagir com esse polarizador e passar para o outro lado. Então esse é o processo de polarização da luz. Se essa luz polarizada verticalmente tentar interagir com uma outra direção de polarização, como por exemplo polarização horizontal, não vamos observar nada do outro lado, tá? Então funciona dessa maneira, a luz polarizada interage de maneira diferente dependendo da orientação da polarização. A mesma coisa vai acontecer com as nossas moléculas. Geralmente é feita uma solução dessas moléculas, pode-se fazer no sólido também, mas obter um material cristalino, translúcido, de tamanho suficiente para poder fazer os experimentos é difícil. Então é comumente feito em solução. No caso da solução de uma molécula quiral, a molécula que está dissolvida ali dentro, ela vai interagir com a luz polarizada e vai realizar um desvio do plano de polarização. Nós temos os compostos destrógenos, que é chamados de D, né, abreviados para D, ou positivo, porque essas moléculas, esses enantiômeros, eles vão girar a molécula no sentido horário, ou seja, vai acontecer um incremento da luz, e além disso gira-se para a direita, tá? Agora, se for um outro enantiômero, ele vai girar no sentido anti-horário, que é levógeno, ou seja, para a esquerda, ou então valores negativos de ângulo do plano de polarização. Então, se ele gira para a esquerda, é negativo, dando incrementos negativos no plano de polarização. Então, aqui nessa ilustração é possível perceber a luz é polarizada verticalmente e na hora que ela passa pela solução de um composto ou do seu enantiômero, existem diferentes rotações do plano de polarização. Então aqui nós temos um exemplo da natureza, que é um besouro que a carapaça dele tem estruturas que são quirais. Essas estruturas que são quirais, elas vão interagir com a luz e vai refletir a luz de modo polarizado. Então se nós colocarmos um filtro para poder visualizar, um filtro levógeno e um filtro destrógeno, que gira para a direita e que gira para a esquerda, nós poderemos ver qual vai ser a orientação da carapaça desse besouro.
E como nós estamos trabalhando com compostos que são imagens especulares uma da outra, nós vamos pegar e ver o que acontece com a imagem do espelho, né? Nós temos aqui a imagem do besouro no espelho e vamos ver o que acontece com a luz. A gente já espera que a luz vai interagir de modo diferente. Nós não vamos buscar na natureza outro besouro, porque a natureza não funciona assim, tá? Todos os besouros, né, vão ter a mesma orientação, né, da carapaça deles. Na natureza, geralmente forma-se apenas um dos enantiômeros, não é formado os dois. Então vamos ver o vídeo. Então, inicialmente, ele vai mostrar para nós o inseto. E em seguida ele vai passar, então, o filtro. Perceba, esse é um filtro levógeno e o destrógeno interagem de maneira diferente. O levógeno a gente consegue ver o verde, o destrógeno não. E quando a gente olha através do filtro, a gente consegue ver que a imagem especular interage de maneira diferente. Enquanto um funciona para uma certa polarização da luz, o outro já não é possível ver. Isso mostra para a gente o efeito das imagens especulares. Outros exemplos na natureza que nós temos é o DNA. A hélice do DNA gira em um sentido único, tá? Então, uma hélice, ela é uma estrutura tridimensional que é quiral. E nós temos a talidomida. A talidomida é uma substância que foi comercializada há uns 40, 50 anos atrás para tratamento de enjoos da gravidez. E as grávidas que tomavam a talidomida, quando tomavam comprimidos que tinham os dois enantiômeros, um deles causava o efeito desejado. Já o outro, não. E causava, além disso, causava a malformação dos fetos. Então aqui nós temos o exemplo de umas crianças que são o que chama geração talidomida, que são crianças que foram afetadas pela exposição das mães a esse medicamento. Sempre busca-se ter compostos que são enantiomericamente puros, ou seja, só tem um dos enantiômeros. Esse é muito difícil de separar, mas caso não seja possível separar, para medicamentos é esperado que um tenha atividade e o outro não tenha nenhuma atividade negativa, né? Então, quando se comercializa medicamentos, espera-se isso. Vamos passar então de número de coordenação em número de coordenação e ver as possibilidades de ter isômeros óticos ou não. Para número de coordenação 2, 3 e 4 em geometria quadrática plana, todos eles já têm um plano que contém todos os elementos, sejam eles iguais ou diferentes, né? O linear, né, se for com dois ligantes iguais, pode ter um plano assim, ou pode ter um plano na vertical, e se forem diferentes, só vai ter na horizontal. O trigonal plano tem um plano que mantém todos os três, e o quadrático plano que mantém todos os quatro ligantes e o átomo central. Então essas moléculas já têm um plano intrínseco. Então a única forma de nós termos isômeros óticos nessa situação é se nós tivermos, além da esfera de coordenação primária ali, o primeiro átomo ligado ao metal, no restante do ligante nós tivermos compostos ou átomos de carbono, principalmente, né, átomos de carbono que são quirais. Então aqui são dois exemplos de complexos de prata, e a amina que está ligada na prata, ela tem um átomo de carbono que é quiral. Como consequência, esse composto como um todo vai ser quiral também. E na parte inferior nós temos outro complexo de prata, agora em geometria trigonal plana. A prata e os nitrogênios em volta dela formam um triângulo perfeito ali no plano, mas o restante do ligante, né, principalmente aqui esses carbonos quirais, fazem com que o que está acima e abaixo do plano seja diferente. E na hora que a gente faz a imagem especular, consequentemente também será diferente e não será superponível porque nós temos ali carbonos que são quirais. Para número de coordenação igual a 4, vamos usar um exemplo aqui para poder perceber que o átomo de carbono tem que ser quiral. Nesse caso aqui, os átomos de carbono eles não são iguais, né? O que está ligado neles é diferente, então são átomos de carbono diferentes. Mas a parte de cima e a parte de baixo, né, o que está ligado acima e abaixo do plano do quadrático plano formado nesse complexo, no mesmo carbono é igual. Então a parte de cima e a parte de baixo é igual. Então se nós passarmos um plano ali, vamos dividir perfeitamente a molécula em duas metades iguais. Se nós fizermos a imagem especular dela, né,
e tentarmos fazer agora alguns giros até conseguir chegar na imagem original, veja só, nós podemos girar aqui de 180 graus. Então, o que está aqui para frente vai ser gerado lá para o fundo, e parece então que nesse caso não vai ser possível sobrepor, né? Porque nesse átomo do fundo aqui da imagem especular, nós temos átomos de hidrogênio e aqui no que a gente girou deu o grupo metila. Nós podemos fazer um outro giro agora. Desta forma, na hora que tentarmos sobrepor, veja só. Então aí sim, nós temos hidrogênio com hidrogênio, carbono com carbono. Já quando são compostos que têm átomos de carbono quirais, percebam, esses dois átomos de carbono são quirais. Bastava um ser, eu coloquei dois. Porque esse átomo de carbono tem nitrogênio, um grupo metila, um hidrogênio e um carbono que está ligado a uma substância, ali, um grupo diferente. Tá? Então esses dois aqui são a imagem especular gerada por esse espelho. Vamos fazer o mesmo procedimento, vamos girar 180 graus nessa direção, vamos obter este composto que não é superponível em relação a outra imagem especular. Se nós observarmos aqui, temos metila para cima e hidrogênio para baixo no carbono de trás, e aqui é o contrário. Se fizermos mais um giro, como no exemplo anterior, e tentarmos sobrepor, continua sem ser possível. Então, nesse caso, não temos o plano de simetria ali. Na parte, se a gente fizer o plano de simetria, que contém o metal e os 4 ligantes em volta dele, no carbono, a parte de cima é diferente da parte de baixo. Então, aí não tem esse plano mais. Você perde esse plano que, em teoria, deveria existir para todo o quadrático plano. Tá? Isso só é possível com os ligantes que têm átomos de carbono ou qualquer outro átomo quiral. E se nós fizermos o estudo dos grupos de ponto, nós vamos perceber que a molécula que tem imagens especulares superponíveis é do grupo CS, que é o que tem identidade e o plano de simetria, enquanto a que não tem imagem especular superponível pertence ao grupo C1, que só tem identidade. Então aí não tem nenhum elemento de simetria de rotação imprópria, de ordem par, e nem tem o plano de simetria. Continuando com o de coordenação igual a 4, agora para a geometria tetraédrica, são duas condições necessárias para satisfazer a condição de ter enantiômeros, ou seja, ser uma molécula quiral, um complexo quiral. A primeira possibilidade é se os 4 ligantes forem diferentes, assim como acontece no carbono. Então, no composto que tem geometria tetraédrica, seja ele átomo de carbono ou qualquer outro átomo, se os 4 ligantes ao redor dele forem diferentes, será quiral. Nesse caso aqui eu trouxe um complexo de zinco, tá? E esse complexo de zinco será quiral porque todos os ligantes são diferentes. Fazer complexos com 4 ligantes diferentes é bastante difícil, tá? Mas se porventura você sintetizá-los, eles vão ter a possibilidade de formar os dois e eles serão quirais. Você vai obter geralmente uma mistura. E por que esse complexo é quiral? Da mesma forma, podemos fazer um giro na imagem especular e tentar sobrepor. Na tentativa de sobrepor, o zinco, o nitrogênio e o cloro se sobrepõem. Já o oxigênio da água e o bromo ficam trocados. Então, são imagens especular não superponíveis. A outra possibilidade se tivermos ligantes bidentados, mas não é qualquer tipo de bidentado não. Tem que ser o bidentado desse tipo AB, ou seja, tem composto um átomo ligante do tipo A, uma cadeia carbônica e um átomo ligante diferente. Outro átomo ou um átomo igual, mas que tem um substituinte diferente. Nesse caso, eu escolhi a etanolamina, que é um átomo de oxigênio e um de nitrogênio. Poderia ser um oxigênio e outro oxigênio substituído, né? São átomos diferentes. Nesses dois casos, se nós tentarmos fazer imagem especular, tá? E tentar sobrepor, não serão superponíveis. Ok? Então, as duas possibilidades. Ou bidentados com átomos ligantes diferentes, ou com os 4 ligantes diferentes entre si. Esses dois exemplos, eles também pertencem ao grupo C1, né? Então, o grupo de ponto de mais baixa simetria, que só tem identidade. Então, é por isso que eles são quirais. Para de coordenação 5 também é possível obter, mas como os isômeros de número de coordenação 5, devido à pseudo-rotação de Berry, eles ficam trocando quem é posição apical com posição basal o tempo todo, é muito difícil separá-los, tá? Então, eu não vou trazer nenhum exemplo aqui, mas basicamente vão ser aqueles que
não obedecem ao que foi dito anteriormente. Não tem plano de simetria ou então não tem rotação em própria par. Plano de coordenação igual a 6, nós temos 3 casos diferentes. O primeiro deles, se tivermos 3 pares de ligantes monodentados e todos eles estiverem a 90 graus do seu respectivo par. Como é o caso aqui do cobalto, que está ligado a 2 nitrogênios da amônia, 2 cloretos, 2 brometos. Percebam que todos eles estão a 90 graus. Então, essas duas imagens especulares não serão superponíveis. Então, para mostrar isso, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Então, se a gente imaginar a imagem, um espelho aqui, passando bem aqui no meio da tela, nós temos aqui as imagens especulares, 2 átomos vermelhos aqui apontando para o centro, um preto para cima, um preto e branco para trás, né? Preto aqui para frente e preto e branco aqui para baixo. Se nós tentarmos girar para encaixar, veja só, nós conseguiremos encaixar 4 pares, tá? Então, esses 2 vermelhos com esses 2 vermelhos, preto com preto e preto e branco com preto e branco aqui para baixo. Mas aqui atrás, veja só o que aconteceu. Deu preto e branco com preto e preto com preto e branco, tá bom? Então aí a gente consegue perceber que não foi possível sobrepor as imagens especulares, então é um composto quiral. Outra possibilidade de obtermos compostos quirais é se tivermos 2 ligantes bidentados e 2 outros ligantes quaisquer, desde que esses 2 ligantes quaisquer, esse X2, esteja a 90 graus. Então aqui eu trouxe um exemplo, que é um complexo de níquel, que tem 2 etilenos de amina e 2 bromos. E os 2 bromos estão a 90 graus um do outro, ou seja, ocupando posições que a gente chama de posições cis. Ou então, os compostos que a gente chama de trisquelato, ou seja, aqueles complexos que são formados por 3 ligantes bidentados, como aqui esse complexo de níquel. Todos eles serão quirais. Os grupos de ponto desses 2 primeiros é o grupo C1, que só tem identidade, então serão quirais, e esse último pertence ao grupo D3. O grupo D3 ele tem a identidade, eixo de rotação C3 e 3C2. Com isso, não tem nenhuma rotação em própria par e não tem também nenhum plano de simetria, então é um composto quiral. Para conseguir identificar esses enantiômeros, então, nós temos que fazer uma visualização do complexo em uma orientação específica. Temos que olhar na direção, ao longo de uma face, de forma que fique na face frontal e na face traseira, na face posterior, tem que ter um átomo de cada um dos pares em cada uma das faces. Nesse exemplo aqui, nós temos o nitrogênio, no ligante trisquelato, por exemplo, no complexo trisquelato, com seu respectivo lá atrás. Um aqui na frente, respectivo lá atrás. Na frente, respectivo na face de trás. E aqui é a sua imagem especular. Se a gente colocar um plano aqui, a gente consegue ver que são 2 imagens especulares. E nós vamos verificar a rotação dessas 2 imagens. Se a rotação delas dessa hélice que é formada, né, porque esses ligantes dessa forma formam-se uma hélice, como se fosse a hélice de um barco, se essa hélice do barco estiver girando no sentido horário, a gente vai falar que é o isômero delta. Se estiver girando no sentido anti-horário, é o isômero lambda. E como que a gente faz esse giro? A gente verifica sempre de frente para trás. Qual que é o sentido, se é horário ou anti-horário. Então percebam aqui, nós temos o nitrogênio para frente e o lá de trás. O da frente e o lá de trás. O da frente e o lá de trás. Então esse aqui está rodando no sentido horário. Então esse é o isômero delta. Esse daqui, de frente para trás, de frente para trás, de frente para trás, então está rodando nesse sentido, que é um sentido anti-horário, ou seja, o isômero lambda. Existe outra forma de visualizar isso. Você vai fazer um giro de 120 graus desde que os compostos estejam nessas visualizações. Se 2 dessas pás, dessa hélice imaginária, né, dessa hélice de barco imaginária subirem, elas vão ser chamadas, esse enantiômero vai ser chamado de delta, e se 2 delas descerem, vão ser chamadas de lambda. Então aqui eu peguei aquele complexo de cobalto e vou desenhar, tentar colocar numa orientação em que fique com cada um dos pares de ligantes monodentados na face da frente e na face de trás. Por sorte, esse desenho já está assim.
Então nós temos na face da frente em cinza um nitrogênio, um bromo e um cloro, e na face de trás, que é a face em rosa, nitrogênio, bromo e cloro. Então agora é possível fazer a análise. Eu redesenhei aqui sem o cobalto para ficar mais fácil. Então nós temos na face da frente nitrogênio, bromo e cloro, seguindo este desenho, nitrogênio, bromo e cloro. E vamos fazer a rotação de 120 graus. Na hora que eu giro de 120 graus, esses dois bromos vêm parar aqui embaixo. Eles estavam na posição superior e veio parar na posição inferior. Então eles desceram. Os átomos de cloro estavam aqui na posição inferior e vieram parar aqui na posição intermediária. Então eles subiram. E os nitrogênios que estavam aqui na posição intermediária veio parar aqui em cima, subiram também. Então nesse caso, duas das pás subiram. Então vai ser o isômero delta. E aí nós podemos escrever a estrutura do complexo, né, a fórmula do complexo e colocar o delta na frente, diferenciando então do seu isômero lambda. Fazendo a mesma coisa para a imagem especular, né, nós podemos ver então, fazendo a rotação, que os bromos que estavam aqui na posição superior vieram para a posição inferior, os nitrogênios que estavam aqui na posição mediana vieram para a posição inferior, e os cloros que estão na posição inferior vieram aqui para cima, a posição superior. Então, duas das pás desceram, então é o isômero lambda. E aí nós colocamos a nomenclatura aqui. Aqui agora para os outros dois complexos, eles também estão na forma como deve ser, né? Com as faces, com cada um dos pares dos ligantes bidentados na frente e o outro lá atrás. Então aqui nós temos esse desenho das faces marcadas. Nesse primeiro aqui é possível ver que nós temos aqui, ó, esses dois átomos de bromo, na hora que eu rodar 120 graus, eles vão parar aqui, desceram. Esses dois nitrogênios vêm parar aqui em cima, subiram. E esses dois aqui vêm parar aqui embaixo, desceram. Então é o isômero lambda. Outra forma de ver é fazer a rotação das pás, né? Então, aqui está na frente, foi lá para trás. Na frente, foi lá para trás. Na frente, foi lá para trás. Então, esse giro aqui, nesse sentido, é anti-horário. Então, esse é o isômero lambda. E esse é mais especular, é o delta, né? Então, se formos olhar de frente para trás, de frente para trás, de frente lá para trás. Rotação no sentido horário. Ou então, esses dois bromos vêm aqui para cima, sobem. Esses dois nitrogênios vêm aqui para baixo, descem. Esses dois nitrogênios vêm para cá e sobem. Então, dois subiram. Então, é isômero delta. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Esses dois nitrogênios, na rotação de 120 graus, vêm aqui para baixo. Mais uma rotação, esse aqui vem aqui para baixo. E esse aqui vem aqui para cima. Dois desceram e um subiram. Então, é o lambda. E a imagem especular dele é o delta, né? Se formos fazer do método diferente, né, aquele método mostrado inicialmente, de frente para trás, de frente para trás, de frente para trás. Então, estamos rodando no sentido horário. Então, é o isômero delta. Então, com isso, a gente termina a parte de isomeria ótica e na aula que vem a gente continua com isômeros espaciais, falando sobre os diastereoisômeros, tá? Então, até lá, pessoal!